Eu vou iniciar aqui a gravação, tá? Então, boa noite e vamos lá então. Hoje a nossa aula vamos fazer alguns exemplos. Vou fazer 2 exemplos do tema anterior. E aí a gente continua com o nosso tema, que o próximo vai ser fluxo. E se der tempo a gente chega em teorema de Stokes, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte. Vamos fazer um exemplo aqui, que é encontrar a área da região de um plano, tá? Que está dentro de um cilindro, e o cilindro é dado por isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá? Então, como é que seria isso? Seria isso aqui. Vou tentar fazer um desenho aqui. Aqui é o eixo Z, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Então eu tenho um cilindro, tá? Tenho um cilindro e aí eu tenho um plano que corta esse cilindro aqui, tá? Corta esse cilindro aí, que é bem aqui nessa região, tá? E ele quer calcular, né? Tá pedindo para calcular a região dessa nessa área aí, a área dessa região que é dessa figura aqui. Então, como é que nós vamos fazer? A gente sabe que z é igual a quem? A f de x, y, que é igual a menos y mais 1, que é essa equação aqui, tá? E a nossa área é dada por quem? A nossa área é dada por x, y, que vai pertencer a R2, tá bom? E aí é toda essa parte aqui que é menor ou igual a 1. Então é x ao quadrado, é uma circunferência que tem raio menor ou igual a 1. Essa é a região A. O que a gente pode observar aqui? Nós podemos ver que a derivada de f em relação a x, né, de yx, vocês podem observar que é zero, né? E a derivada de f em relação a y de xy é igual a menos 1, certo? Logo, a gente pode ver, logo a nossa área da região S, ela será o quê? Se eu sei que a minha derivada em relação a x é zero e a derivada em relação a y é 1 menos 1, né? Eu posso aplicar aqui o seguinte, que a integral dupla da minha região A é dada por quem? Vai ser dado, se eu colocar aqui, eu posso colocar o seguinte, que aqui é zero, né? E aqui é 1. Né? Então, como está tudo em função de y, que é essa região aqui, então eu posso calcular assim, x é igual a 1 mais 1, por quê? Porque eu vou substituir esse menos 1 aqui no menos y, vai ficar positivo, 1 mais 1 fica 2, né? Lembrando também, para vocês não ficarem voando, eu vou fazer assim. Vou te mostrar qual é a equação que eu estou usando, né?
que é o arco, né? Calcular a área, que foi na aula passada, que é a área da superfície é igual a integral dupla da raiz quadrada da derivada de f em relação a x ao quadrado mais a derivada de f em relação a y ao quadrado também, mais 1. Tudo isso aqui dentro de quê? De x, y, né? Então, eu tenho essa derivada que é zero, e tenho essa derivada aqui que é 1, aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho a integral dupla da região A, é igual a 1 mais 1, né? Que é igual a dx dy, porque eu já ia fazer direto, né? Mas aí, para mostrar para vocês de onde surgiu, então aqui vocês podem ver que aqui, se eu substituir isso por menos 1, também ia dar raiz de 2, né? Então aqui vai ser raiz de 2 integral dupla da minha região de A de dx dy. Mas eu sei que isso aqui é quem? É uma circunferência de raio igual a 1 aqui. Então essa região aqui a gente sabe que é igual a π, né? Por quê? Porque a gente sabe que a nossa integral dupla, tanto em relação a x como em relação a y, aqui vai ser igual a 1, né? Que é 1 vai dar dx, substitui, vai de 0 a 2π, e aí eu consigo substituir, e aí eu encontro isso aqui igual a π, né? Que é a integral de π. Então, aqui eu tenho que a área de S é igual a que raiz de 2π, né? Então, e lembrando que o raio da minha circunferência aqui é quanto? É 1, né? Aqui, ó. O raio da minha circunferência é 1. Está escrito aqui no meu problema. E aí eu consigo achar a área do meu problema, certo? Esse é um exemplo bem simples, bem tranquilo. A gente pode começar. Só para aquecer os motores aí. Então, vamos ao nosso tema de hoje, que é o fluxo, né? O que seria fluxo? A primeira coisa, a gente vai considerar uma superfície parametrizada, que é regular. Então, vamos chamar de sigma de A em R3, tá bom? E aí a gente vai definir nela, nessa superfície parametrizável, né? Nós vamos definir alguns vetores. Então, definimos, né, os versores. E o que é esses versores? É a nossa normal, o N1, que depende de U e de V, certo? Depende de U e de V, certo? E a gente sabe que a derivada da minha função, que era parametrizável, né? Que é a nossa superfície que é parametrizável, em relação a U, na minha função de U e de V, um produto externo de sigma de V de 1, isso dividido pela norma dessa derivada. Então, derivada de φ de 1, de 1 de V, produto externo de B sigma de V de 1 e de V, né? E a outra, um outro versor, que é a outra normal do nosso problema,
que quis dizer fluxo, porque fluxo é o que? Essa a nossa definição vai pegar uma superfície que é parametrizada, então ela tem uma função para ela, então de V é igual ao n menos 1, certo? Tem um menos n1, certo? Que é um vetor de UV. Ou seja, eu tenho o meu vetor que é dado por essa forma, que isso aqui nada mais é que um produto vetorial dividido pela norma do produto vetorial, né? E o N2 é o inverso desse N1, certo? E a gente sabe que N1 e N2 são normas, tá? São normas. A quem? A minha superfície. E a minha superfície é parametrizada por uma área. Isso aqui é o sigma, para não confundir com um V, né? Se eu tenho uma F, né? Que a gente chama de um campo, é um campo vetorial, tá? É um campo vetorial. E esse campo vetorial ele é contínuo, certo? É um campo vetorial contínuo e ele é definido sobre a minha superfície, sobre a superfície e também sobre M, tá? Que é a nossa, deixa eu ver aqui, certo? E é igual, esse M aqui é igual a quem? É igual a M1 ou a M2, certo? E aí nós podemos definimos o fluxo, quer dizer, o nosso fluxo aqui nada mais é que é a normal, tá? É a nossa normal da nossa função f através de S na minha direção M, que vai ser dada pelo seguinte. E tenho agora a minha equação, que é o que? A integral da minha superfície de f, que é a minha função, vezes a minha normal, certo? De 1 ds, né? Lembrando que isso é igual ao meu, vou chamar ela de psi, certo? E nesse caso eu tenho que a normal é igual ao meu M1, tá? Então, o que a gente pode ver é que se a normal é daquela cara lá, então eu tenho o seguinte, que sigma é um sigma 1, certo? Que é a minha integral da minha região A, da minha f, que vai ser uma função composta da minha parametrização de U e V vezes quem? O meu N1. Lembrando que o meu N1 é dessa cara aqui, que é o produto externo, né? Que muitos são conhecidos como jacobiano. É bem conhecido como jacobiano, né? Então, a gente pode colocar o nosso N1, tá? Vezes a norma de N1. Eu acho que eu vou colocar isso mais, para ficar mais completo. Então, vamos pôr aqui. É a integral da minha parametrização em relação a U de UV, um produto externo, da minha integral de sigma de V de UV, certo? Tudo isso dividido
pela norma de sigma de U de V, produto externo de sigma de V de U de V, certo? Tudo isso aqui vai estar multiplicado, então aqui é multiplicado pela minha norma, que é igual a derivada de sigma de UV, sigma de V de UV, certo? De du dV. Então, tudo isso aqui é a minha equação aí, a minha integral do fluxo para a gente calcular, certo? Que nada mais é, resolvendo aí, nós temos a integral de A da minha função, que está uma função composta em relação à minha parametrização da minha superfície, vezes a derivada de sigma em relação a U, de 1 e 1 de V, certo? De sigma de V de UV, que é igual a du dV. Lembrando aqui que eu vou cancelar, né? Cancela essas duas normas aqui, ó. Essa norma cancela com essa norma aqui, que está multiplicando em cima. E aí só sobra isso, certo? E aí, se a gente escolher, fosse escolher, por exemplo, a gente fosse escolher o nosso n igual a n2, a normal igual a n2, a gente só teria o que? Teríamos apenas uma mudança de sinal, né? Que o nosso sigma seria menos sigma 1, porque a gente sabe que o nosso fluxo, a nossa normal aqui, é apenas o negativo da norma 1, né? Bacana. Joia. E aí vamos ter dar um exemplo aí para tentar esclarecer um pouquinho melhor. Exemplo. Eu tenho o seguinte, eu considero um fluido, né, que escoa com uma velocidade constante. Então a velocidade desse fluido, ela é constante. Ela é constante e ela é igual a c. Essa é a velocidade, que é igual a c. Então, é um fluxo de um fluido qualquer, cuja velocidade ela é constante, tá? Aqui é um fluido com a velocidade constante igual a c, certo? Aí, para pedindo, por exemplo, encontre o fluxo deste campo através de uma placa, essa placa é uma placa plana e ela tem uma área igual a A, bom? Área igual a A. Com uma relação, a minha normal, ou seja, a minha normal, ela é M, certo? Da placa. Então M tem é a normal em relação à minha placa. Que essa placa faz com que o meu C aí seja um ângulo de no máximo
90 graus. Tá? Então, a gente sabe, esse é o problema que a gente tem que resolver. Que é o quê? Calcular um fluido, um fluxo de um fluido com a velocidade constante igual a C, e ela é um campo através de uma placa plana, né? E ela tem uma área igual a A, e tem uma normal que vai até essa placa, certo? Então, se eu pegar aqui o meu plano cartesiano, que é x, y, z, certo? E aí eu tenho o meu fluido escorrendo, certo? Meu fluido está escorrendo aí. E aí eu tenho umas normais, certo? Só que esses normais aqui, a gente sabe que é no máximo que um ângulo de 90 graus, tá? Então, formando no máximo, essa é a minha área. E aí eu tenho essa normal aí, certo? Então, o que que a gente tem? Nós temos que o nosso φ é igual a quem? A integral da minha superfície. Eu sei que minha velocidade é a I constante, então é igual a constante C, multiplicado. Esse C aqui vai fazer exatamente o papel da minha função, né? Minha função f. Minha função f aí, tá? Então, ela faz um produto interno com a minha normal de um ds. A gente sabe que isso aqui é constante. Se é constante multiplicado por um número, então número multiplicado por um número que não depende de S, sai para fora, né? Então, nunca vi sair para dentro, mas sempre sai para fora, né? A integral de S, ds. Mas a integral dupla da minha superfície de S em ds, a gente sabe que é igual a quem? A A. Por quê? Porque a área, né, tá aqui, ó, é um campo através de uma placa plana de área igual a A. Então é só substituir aqui por A. Então C, que é a constante, vezes a minha normal, multiplicado por uma A, que é a área, né? O que a gente pode observar aqui? A gente pode observar o seguinte, que se A é uma medida, ou perdão, se C é uma medida em metros por segundo, e a área S de S em metros quadrados, vemos que a dimensão do meu sigma aqui é dada em metros o quê? Cúbicos. Se a gente sabe que C é em metros quadrados por segundo, que é a velocidade, né? A gente sabe que S é dado em metros quadrados, ou seja, a região S é dada em metros quadrados. Então, nós vemos que a dimensão disso aqui é quem? É ao cubo, né? Metros cúbicos por segundo. Se a gente sabe que, então, se a nossa velocidade é dada por metros quadrados por segundo, né? Não, perdão, metros. Metros por segundo, que é a velocidade. E a gente sabe que está dando em metros quadrados, então se eu multiplicar isso aqui, eu vou encontrar o quê? Metros cúbicos por segundo, né? Ou seja, a gente sabe que o nosso sigma aqui, ele mede a vazão, né? Ou seja, o volume, e é o volume do líquido, que atravessa sobre quem? Sobre a minha região S, certo? E por uma unidade de tempo. Então a gente pode observar assim que C vezes M é zero. C vezes M é zero se o C e o N forem ortogonais. Ou seja, se
forem ortogonais, formar um ângulo de 90 graus, esse caso, isso aqui, essa multiplicação C vezes M é igual a zero. Mas é por isso que tem essa condição aqui, ó, que no máximo igual a 90 graus. Porque se for ortogonais, formam de 90 graus. E aí o produto interno é igual a zero. Então eles são ortogonais. Então o que a gente tem para essa posição? A posição da placa ela tem que ser paralela aqui, ao nosso campo. E aí a gente pode analisar ainda um outro fato, que é o que? No ombro extremo, quando o meu sigma for máximo. Quando o meu sigma é máximo, quando a placa está posicionada onde? Perpendicularmente ao campo. E nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que o meu sigma ele vai ser igual à norma de C vezes o meu A, né? Então, o que a gente pode concluir aí? Dois casos. Temos que se o meu C vezes M for igual a zero, ou seja, ortogonal, ele vai ser igual a zero. Então, já eu tenho que a placa ela tem que ser paralela ao meu campo. Mas uma placa também pode ser perpendicular ao campo, né? E quando ela é perpendicular ao campo, eu tenho essa solução aqui. Então, seja um sigma j, ou seja, uma função que vai parametrizar a minha superfície de AJ em R3, né? Por exemplo, eu tenho que o meu J vai de 1 até M, aqui eu vou fazer uma generalização. Elas são superfícies, né? Parametrizadas, regulares, e aí a gente pode suponha que a J, né, seja o que? Seja compacta. Seja uma região compacta, cuja a fronteira é uma reunião finita de conjuntos suaves. Isso quer dizer o quê? Que o meu sigma do interior de pontos de A e I, intersecção com a minha parametrização, nos pontos interiores da superfície A, ela é igual a quem? A vazio. E aí os pontos interiores do conjunto A, né? Ela representa que os conjuntos dos pontos interiores. Isso aqui é o conjunto dos pontos interiores. Vocês vão ver melhor isso aqui em análise, né? Mas já vão tendo a noção de que é uma análise, né? E aí a gente pode colocar o quê? Coloque que o nosso SJ é igual a quem? Vai ser uma superfície que vai depender de J, e o J vai de 1 até M, certo? E o nosso sigma J é a superfície dos AJs, né? E S vai ser quem? A união de S1, união com SM, Maria, se a nossa normal NJ é uma escolha de vetores que são normais, ou seja, é uma normal, né? É uma normal a quem? A minha superfície SJ. E aí, o F, ele tem que ser um campo contínuo, é um campo contínuo, definido sobre quem? Definido sobre S. E aí, podemos definir assim um fluxo. Podemos definir um fluxo, né? Podemos definir um fluxo, certo? Através de quem? Através de S, né?
E aí depende das nossas escolhas da nossa região S. Mas a gente sabe que a nossa integral dupla de f, que é a nossa função do fluxo, vezes a minha normal, que é o produto interno, de ds, uma região bem pequena, ela é igual aqui ao somatório, pode ser, ao somatório de 1 de f vezes a normal 1 n1 ds mais a integral dupla de Sn de f de ms de ds. Então é o que? É só um somatório de todas as regiões, de todas as superfícies menores, né? Isso é só para vocês terem uma ideia de como é um fluxo, né? E aí a gente pode notar o seguinte: note que a gente na superfície S, ela tem que ser uma superfície o quê? Fechada para F. E ela F vai representar quem? A velocidade de um fluido que escoa através de S, certo? E o sinal do fluxo dessa F através da normal, né, que é exterior a S, nos diz que se há mais de um fluido, ou seja, saindo de S, no caso positivo, ou entrando na região limitada ou delimitada por S, no caso de um sinal negativo, por exemplo, quando o fluxo é zero, há uma igualdade entre as quantidades de fluidos que entra e sai, certo? Tudo dependendo de quem? Do meu sinal, certo? Então, é isso que é um fluido, né? Isso que é um fluido, é um fluxo, perdão, um fluido, certo? E aí eu vou pegar como um exemplo agora numérico. Vamos calcular, por exemplo, um fluxo de f de x, y, z, que seria nessa cara aqui, nessa cara, mais 4yz ao quadrado de j menos yz de k, e ela vai para fora, né? É um fluxo, isso aqui é um fluxo, calcular um fluxo desse f, que no caso é a nossa velocidade, que vai para fora do cubo, então, fora do nosso cubo S, e aí cujas as nossas faces elas estão contidas na união dos planos, e das coordenadas e dos planos. Aí ele coloca aqui os planos para facilitar para a gente, que é quando x igual a 1, quando o nosso y igual a 1 e o nosso z também é igual a 1, tá bom? Então, a gente tem assim, né, o seguinte: a gente pode fazer uma tabelinha. A gente pode fazer uma tabela. Vamos fazer uma tabela aqui. Nós podemos fazer uma tabela de acordo com a face. Então a gente pode colocar aqui a face, né? A nossa normal, a nossa F, a velocidade, vezes a nossa normal, produto interno. E aí podemos fazer o nosso fluxo. Tá? Vamos fazer assim, para ver se fica bem organizado. Tá bom? Isso.
Vou dar só uma apagadinha aqui. Aqui, aqui. Isso. Então, o que seria? Primeira coisa, se eu pegar z igual a 1. Se o z igual a 1, a gente vai lá na nossa função. A gente sabe que a nossa normal é em k. Né? O nosso vetor é k. E aí a gente tem a nossa função em k, que é aqui, y de z. E aí a gente vai calcular o que? A nossa integral dupla da região de menos y dx dy, que seria igual a quem? Meio, né? A gente vai calcular aqui, ó. Aqui é a derivada, é a integral de x, substitui por 1, fica só y. Aí depois a gente calcula y, vai ficar y quadrado sobre 2. Põe aqui que vai até 1. Então vai ficar igual a meio. Verdade. Se z igual a 0. Então, z igual a 0, a nossa normal é menos k, que vai para fora. Aí a gente pega aqui y, z, positivo, agora. E a nossa integral dupla da região seria de 0, é igual a quem? 0, fácil. Agora vamos pegar x igual a 1, né? Que é os planos que ele deu. Se é os planos que ele deu, então aqui a gente tem o quê? Tem o x igual a 1, x igual a 1, a nossa normal é igual a y. Então aqui é xy, né? E a integral dupla da região é igual a y dy dz, que seria também igual a meio, que é a mesma ideia, né? Integra aqui, vai ficar y quadrado sobre 2, que vai de 0 a 1, que vai dar isso. Z, dz, a derivada de dz é z, então vai ficar, substituir aqui, que vai de 0 a 1, fica 1 vezes meio dá meio. Tá aí. Agora x igual a 0. X igual a 0 é menos i, né? Troca o sinal. Troca o sinal aí. Eu encontro o quê? Eu encontro que vai ficar menos y, x, e a integral também aqui da região, na região 0. Isso é igual a 0. Agora vamos para y igual a 1 e y igual a 0. Eu sei que aqui já é 0. E ali vai ser igual a quanto? Vamos ver. Aqui a gente sabe que vai para j, que é a nossa normal. Aqui vai dar 4yz ao quadrado. A integral disso, da minha região, a integral dupla da minha região de 4z ao quadrado de x dy. Isso é igual a quem? Fazendo a continha aqui, aqui vai ficar em relação a x, vai ficar x de 0 a 1, vai dar 1, vai dar 4z. Fácil de novo, vai dar y, e aqui vai dar 4 sobre 3. Né? Bacana. Aqui vai trocar o sinal, que é a normal, troca. Então, é 4 menos yz ao quadrado, a integral disso aqui é 0. A integral da região é igual a 0. Aí, conseguimos fazer todas essas integrais. Portanto, o nosso fluxo é quem? É a integral de S de F vezes N vezes a normal vezes ds é igual a quem está aqui. 4 terços, né? Pronto, essa aí é a solução. Um outro exemplo. Lembrando aqui que aqui é negativo.
tá? Que aí você vai somar tudo, né? Soma isso mais isso, que elimina, mais isso. Lembra que é o somatório de cada regiões? Aqui, ó. A soma de cada uma das integrais. Então, a minha primeira integral deu menos meio. A minha segunda integral vai dar meio. E aí, essa menos essa vai dar zero. Zero mais zero dá zero, zero. Mais isso aqui. E aí, a nossa integral do nosso fluxo é isso aí. Certo? Encontre o fluxo, né, através da minha normal exterior da esfera. Aí a esfera vai ser dada por quem? Dado por x, y, z, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. E isso aí do campo elétrico, vai ter um campo elétrico agora. Tem um campo elétrico. E aí, dado por esse campo elétrico, né? Eu tenho dado por esse campo elétrico o seguinte, que é dado por x, y, z, nosso campo elétrico, que é dado por uma carga, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, 3 sobre 2, e os versores iguais de I vai na direção I, Y, J, Z de K, certo? Nessa direção aí. Bacana. Então, e aí é gerado por uma carga. É gerado por uma carga. Como é que a gente vai poder resolver isso? Nós vamos resolver usando o método do fluxo, né? Que seria o quê? A integral dupla da minha superfície, do meu campo elétrico, vezes a minha normal de ds. Esse vezes que eu sempre falo é um produto interno, tá? E aí eu sei que a minha integral da região da superfície é quem? Meu campo elétrico é dado por quem? Pela uma parametrização da superfície em função de um ângulo φ e um ângulo θ. Multiplicado, aí eu vou pegar e derivar o de sigma em relação a φ, dφ, dθ, produto interno, externo de dθ, dφ, dθ, certo? E aqui é um dφ, dθ, certo? Então, para resolver esse tipo de equação, de problema, a gente precisa um vetor normal. E o vetor normal é quem? É estar no ponto x, y, z, que pertence a quem? A S. Então, ele está apontando para fora. Então, nosso normal, ela é quem? É 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é um versor de xi mais um yj mais um z de k, né? Portanto, eu tenho que eu tenho agora o seguinte, que o meu campo multiplicado pela minha normal, meu campo elétrico multiplicado pela minha normal, ou seja, produto interno entre as duas, é quem? Vai ser dado por Q
sobre, se eu pegar isso e multiplicar lá para minha normal, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho S de baixo, multiplico por de baixo lá, esse vai multiplicar por outro também, e vai sobrar só a minha carga, certo? Aqui a raiz vai sair para fora, vai ser eliminado. E eu tenho que minha carga é dividida por quê? Pelo meu raio da esfera. Então eu tenho que a minha integral, que é aqui, ó, é o campo elétrico vezes a minha normal, né? Campo elétrico vezes a minha normal, vai ficar apenas isso aqui. Então, daí eu tenho o seguinte, que é a integral da minha superfície de campo elétrico vezes, mais uma vez lembrando que é um produto interno, tá? De ds, seria que é igual a Q sobre R ao quadrado. E tudo isso é uma constante, então sai para fora da integral. E a integral dupla da minha região ds é quem é? É a integral, o volume da minha, a área da minha esfera. Então, Q sobre R ao quadrado. Aqui eu sei que é dado pela minha esfera. Aqui, ó. Porque a superfície é dada pela esfera. E a área de uma esfera a gente sabe, conhece muito bem. Que é quanto? 4πr ao quadrado. Né? Que cancela esse R com esse R, eu compro 4π vezes a minha carga. Pronto. Essa aí é a solução daquele problema ali. Né? Que é o que? Calcular o fluxo através da normal, que aponta para o exterior, sai para fora da minha esfera, né? Isso quer dizer o quê? Que eu tenho a minha esfera aqui. E ela tem a minha normal que está apontando para fora. Então, por aqui que é todo mundo, né? E aí, eu sei que ela é dada onde? Numa esfera. E eu tenho o campo elétrico, então eu calculo o campo elétrico vezes a minha normal. Eu sei que minha normal é isso aqui, que é um ponto dado na superfície, né? E esse ponto dado na superfície tem uma normal e essa normal aponta para fora, que é dessa forma. Então eu pego, faço o produto interno disso pelo meu campo elétrico, eu encontro isso, que é Q sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E aí, isso aqui eu sei que é dado pelo raio da minha esfera. Então eu comprei isso. Então, substituo aqui, isso aqui é uma constante, sai para fora. A integral dupla de uma região ds é quem? Da esfera é a própria área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Né? E aí cancela r ao quadrado sobre r ao quadrado e compro 4π vezes q, que é o que a gente entendeu. Bacana mesmo, gostei desse problema. Bem interessante. Eu tinha visto ainda. Então, eu tenho o seguinte. Então, o que vocês podem entender o que é um fluxo. Fluxo, na realidade, a gente sempre vai usar essa equação aqui, tá? Sempre é essa integral aqui, que é, na maioria das vezes, é dada pela velocidade, ou pode ser o campo elétrico, né? Na física, muito aplicado na física, na engenharia, que calcula a velocidade de um fluido que escorre, calcula também o campo elétrico lá do material, certo? Muito bom. E aí eu vou dar uma breve noção agora de o que é o teorema de Gauss. Teorema de Gauss e o rotacional. Tá bom? Então, a gente vai considerar o que?
a ideia é a seguinte. A gente vai considerar um campo vetorial. Então, considere um campo vetorial. E aí, desculpa. E aí vai ser o seguinte. Em um campo vetorial, a gente vai pegar esse campo, eu vou pegar que seja um F, né? Que é dado por quem? Por A1 de I, A2 de J e A3 de K, tá? Esse é um campo vetorial, ele é de classe C1, ou seja, a primeira derivada ela é contínua, e esse campo está dado em uma região, vou pôr uma região ômica, que está contida em R3, tá? Está contida em R3. E aí a gente pode definir o divergente que a gente já viu. Um divergente disso, de F, né? O divergente F, em um ponto P qualquer, que pertence a ômega. Pertence a ômega. E aí é definido, e ele é definido por quem? Por, lembrando que é o que? Divergente de F no ponto P é igual a derivada de A do meu vetor em relação a x no ponto P mais a derivada de A2 dy no ponto P e a derivada da minha função 3 em relação a z no ponto P, né? Isso que é o nosso divergente. Você pode observar aqui, lembrando que nós temos um operador. O divergente também pode ser dado assim. Que eu tenho meu f, que é esse vetor, vezes o divergente, que é o operador. O operador é quem? É dx, dy, dz. E vemos o produto interno com f, certo? Que dá isso aqui. Que vocês estão vendo que é um escalar, né? E aí, um exemplo só para lembrar, um exemplo disso é que um exemplo disso aí é, se eu pegar aqui f de x, y, z é igual a x ao quadrado de i mais menos y de j mais xy de k. O divergente disso, qual seria o divergente de f? Seria quem? Aqui eu vou ficar. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar a derivada disso aqui em relação a x, vai ficar 2x, né? Mais a derivada disso aqui em relação a y. Aqui vai ficar menos x, então menos x. E a derivada disso aqui em relação a z, que aqui seria z, então seria o próprio, seria zero, né? Então tá aí. Isso aqui seria só x, né? Tudo isso pertencente aqui à minha função em R3. O divergente aqui seria esse valor aí. É a derivada disso em relação a x, a derivada disso em relação a y, a derivada disso em relação a z, né? Só isso, né? Não tem muito segredo não, tá? Então, o que a gente também pode definir como rotação, isso é o divergente. Agora vamos definir como rotacional. O que seria um rotacional de f? Aí eu tenho o seguinte, tenho que o meu f é dado por quem? Por A1, é o mesmo vetor.
mais A2 J mais meu A3 de K, né? É um vetor. Lembrando que ele é da mesma classe, ele é de classe 1, pertence a ômega. E aí a gente vai definir o nosso o rotacional com em um ponto P. Rotacional de F no ponto P nada mais é do que a minha matriz de IJK de dx, dy, dz. Aqui eu ponho A1, A2, A3, né? E aí eu tenho o meu rotacional. Só calcular aqui o determinante disso aqui, né? Que seria quem? Vamos pôr d de A3, aqui é esse, com esse, sobra esse. Então é d de A3 em relação a y no ponto P menos d de A2 d de z de P de mais aqui vai ficar d de A1 d de z de ponto P menos d de A3 d de x no ponto P, né? Aqui é J. Mais d de A2 d de x no ponto P menos d de A1 sobre d de y d de P d de 1K, né? Aí, isso aí é o nosso rotacional. Lembrando que o rotacional ele gera um vetor. E você pode ver que o divergente ele gera aqui um escalar, né? Então ele gera um vetor e o outro gera um... Para um caso bidimensional é só você tirar uma terceira parte aqui, certo? Que é mais simples, né? Ele só vai ser tirando, só vai ter essa parte aqui. Então tira esses três aqui. Vai ser uma matriz 2x2 no bidimensional. No tridimensional, ele é uma matriz 3x3. Um exemplo. Um exemplo, por exemplo, se eu tenho aqui um f de x, y, z igual a menos y de i mais x de j. Então, calcular o rotacional disso. O rotacional de f de p é dado por quem? Eu tenho aqui que é... Eu tenho que é IJK, aqui é del x, aqui é del y, aqui é del z. Aqui vai ficar menos y, x e 0, né? E aí, substituindo lá no meu rotacional, eu tenho o quê? O primeiro, derivada de 0 em relação a y, menos a derivada de x em relação a z de i, menos a derivada de 0 em relação a x, menos a derivada de menos y sobre z de y, de z, ou de j, perdão. E aqui vai ficar a derivada de x em relação a x, menos a derivada de menos y em relação a z. É só substituir, que aqui é igual a k. Aqui, então, só vai sobrar o quê? 2k, né? Porque aqui 0, aqui 0, aqui também 0, e aqui vai ficar
só 2K. Então 2K. E isso quer dizer o quê? É um campo rotacional. É um campo. E esse campo é uma rotação, né? É uma rotação, certo? Então, vocês podem ver que isso é o divergente e isso é um rotacional. Um exercício para vocês, só um exercício. Vocês podem fazer mais, que eu vou mandar depois, né? Provar que o hot disso, hot do gradiente de zero, se f é de classe C1, né? Opa, perdão, classe C2, se isso equivale, tá bom? Um outro exercício, exercício número 2. Exercício número 2 é o seguinte: é provar que o divergente do rotacional de F é igual a zero. Lembrando que F é igual a A1 de I mais A2 de J mais A3 de K, né? E tem as suas derivadas contínuas, certo? Bacana, então é só isso que eu tenho para falar hoje, tá?